Estamos com os nossos corações preparados para darmos início a mais um estudo sobre a Palavra de Deus. Mas antes de começarmos o nosso estudo, gostaria de fazer um convite a você a visitar as nossas redes sociais através do YouTube da TV Aparecida. E lá, com a hashtag Jornada Bíblica, você pode acompanhar os nossos programas, o programa que você deixou de assistir ou que você deseja revê-lo para poder crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus. É sempre uma alegria poder contribuir com a formação bíblica da sua família, da sua comunidade, enfim, de todos aqueles e aquelas que se interessam pela Palavra do Senhor. Neste mês de junho, estamos fazendo uma bonita jornada bíblica. Estamos conhecendo a carta de São Paulo aos Romanos. E quem tem nos ajudado a fazer este percurso é o Frei Guilherme, a quem convidamos mais uma vez para estar aqui conosco. Bem-vindo, Frei Guilherme, entre nós. Muito obrigado mais uma vez por essa linda oportunidade de caminharmos juntos visitando esse lindo texto e tão oportuno para a nossa vida cristã. O Frei Guilherme já teve a oportunidade de fazer uma belíssima introdução no programa passado, por isso, se você não acompanhou, vai lá no YouTube da TV Aparecida, na hashtag Jornada Bíblica, para você perceber a riqueza que iremos encontrar neste livro, que a partir do dia de hoje, agora vamos começar a desdobrar, a entrar um pouco mais nas páginas desta grande carta que Paulo escreve aí aos Romanos. Frei, nós sabemos que muitos utilizam termos bíblicos hoje de uma forma, às vezes, indiscriminada. Pega um texto fora do seu contexto e, às vezes, até instrumentaliza o texto bíblico. O obriga a dizer aquilo que ele não quer dizer. Mas aqui nós estamos fazendo uma leitura séria da Palavra de Deus. Por isso, existe uma frase dentro deste livro que, às vezes, a gente vê andando aí na boca de muitas pessoas, mas que não é compreendida dentro do contexto. O que Paulo quer dizer? O justo viverá pela fé. Que linda pergunta, e mais linda ainda é a resposta que Paulo vai ampliando conforme vai escrevendo. Ser justo, no passado que Paulo conhece tão bem, buscar a justiça de Deus era estar preso à lei. Há um ciclo de mérito. Eu preciso merecer. Depende do tamanho do meu sacrifício, tamanho do boi que eu levo, da ovelha que eu sacrifico, ou dos mandamentos que eu obedeço, das obrigações que eu... Depende disso para eu me encontrar com Deus. Essa era a justiça. O que Paulo propõe é o que Jesus propõe. É de graça. É pura graça. Deus vem e faz conosco sem merecermos nada. Faz conosco uma aliança de salvação, sem nenhum obstáculo, sem esperar nada de nós. Que linda, boa notícia de verdade é essa, hein? Evangelho. O justo viverá pela fé, porque a vida agora nos é dada quando aderimos àquele que venceu a morte e nos garantiu a vida, Jesus Cristo. Eis o Evangelho. A nossa vida ela é sempre alimentada e orientada também por alguns princípios. E quando a gente folheia, então, as páginas deste livro, nós vamos perceber que Paulo, ele fala, ele dá instruções, né? Tanto instruções doutrinais como leis a serem seguidas. Por que este trabalho e essa delicadeza do apóstolo no livro? Há um conceito interessante no final dessa segunda parte a que hoje estamos olhando com mais atenção, porque a primeiríssima parte do texto, curtinho, logo no início do primeiro capítulo, é um prólogo, uma introdução de Paulo, e agora ele vai até o capítulo 8º, trabalhando a seguinte ideia: confiamos em Deus ou não? Em quem depositamos a nossa fé? Em quem aderimos? Então vamos percebendo nas opções concretas, práticas, ele vai se dedicar a isso, inclusive, na última parte da sua carta. Vamos percebendo com os frutos que damos na vida
que adesão fizemos. Então, não é um fruto teórico. Projetamos na vida o que aderimos na fé. Então, ele vai chamar de confiança, e aí ele faz uso de um termo que está por trás da cabeça, do coração e da religião dele, como judeu, da emuná, uma palavra do Antigo Testamento, em hebraico, que é confiança. E ele vai transformar esse conceito em pistis, que é uma palavra grega, e que será traduzida depois por fé. E ela se revela, então, não mais na teoria da lei, das obrigações e das proibições, mas no concreto da vida. Então, as exortações que ele vai fazer, os conselhos, e veremos isso com mais clareza no final da carta, tem a ver com os frutos que damos quando aderimos, pela fé, à pessoa de Jesus Cristo. Frei, Paulo ele vai falando, né? Ele vai fazendo algumas comparações. E nós encontramos uma comparação que ele faz entre Adão e Jesus Cristo. E por que nasce, então, esta comparação? Porque para Paulo, vejam que Paulo está muito antes dos evangelhos, hein? Para Paulo, logo cedo, há algo inegociável. Jesus é gente, é ser humano. Por isso ele recorre a Adão, grande imagem de ser humano, primeiro homem. É a humanidade na sua essência, né? Jesus é um novo homem, por isso um novo Adão. E ele usa essa imagem de muitas formas. Uma delas, aquele novo Adão, aquele Adão antigo, que sou eu, que é você, somos pecadores. Como ele, falhamos. Acabamos trocando o projeto de Deus pelo nosso projeto. Agora temos um homem, não é um anjo, não é um espírito, não é um ser extraordinário, não é um super-herói, é um novo Adão. É um homem como Adão, como eu, assim como você também. Então, este novo homem, que é Jesus Cristo, restaura o que nós todos perdemos quando pecamos. A graça é uma nova oportunidade que temos, porque veremos na terceira parte da carta, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim e de você. Ele persiste. Então, Jesus é o sinal dessa persistência de Deus. Ele assume a humanidade, Jesus Cristo é gente, como eu e você, vive nossa vida, morre nossa morte e ressuscita nossa ressurreição. Por isso é que somos herdeiros dessa vida. Paulo, então, como um grande formador, né, dessas comunidades a que ele dirige as suas cartas e, de um modo todo particular, a carta aos Romanos, ele vai tratar de um tema que é muito atual. A gente escuta falar muito deste tema e também várias distorções acerca do mesmo. Ele fala sobre lei e pecado. À luz de São Paulo, nesta carta, o que podemos falar sobre este assunto para as nossas comunidades cristãs hoje, Frei? A lei para Jesus Cristo, ela tem como base uma coisa só, e Paulo vai confirmando isso de forma sistemática. É amor. Se não é o amor a base da lei, então a lei não é para a vontade de Deus se estabelecer na vida humana. Eis o grande critério que Jesus faz valer o tempo todo. Sobre o sábado, quantos episódios no Evangelho, né? Sobre os excluídos, sobre o pobre, sobre os pecadores e pecadoras, sobre os amaldiçoados. A lei declarava essas pessoas assim, e o que Jesus resgata, retoma, porque o amor suplanta o que nos falta. Por isso, toda lei, todo código moral, como costumamos dizer, tem por base no cristianismo o amor, ou não se confia no Evangelho. Por isso é que de tempos em tempos, conforme a história avança, e já são 2000 e tantos anos de cristianismo, revemos os morais. Revemos, eles mudam, porque os tempos mudam, os sinais dos tempos
nos obrigam, ou melhor, nos convidam a anunciar o Evangelho de novo, começando do começo. Amar. É o amor, o começo da lei. Ou então, não serve. Partindo então deste princípio, da lei maior, que é a prática do amor, existe uma outra passagem no capítulo 8º deste livro que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a força da palavra que está embutida aqui nesta pequena passagem bíblica? Nós já somos vitoriosos, já somos santos. A ressurreição já aconteceu, já somos salvos. Mas quando vamos anunciar isso, gratos, profundamente gratos por esse presente e esse dom, anunciamos e no tempo e na história enfrentamos nossos limites. O pecado, a fraqueza, a realidade, a vida que se impõe. Por isso é preciso renovar nossas forças, encontrar no Espírito, na graça, força para seguir em frente. Mas Paulo começa esse processo de retomada e de encorajamento a partir da seguinte afirmação: olha, nós vamos anunciar, nos empenhamos, é nosso esforço ir, nos dedicarmos. Ele mesmo fala o tempo todo disso, mas a obra é de Deus. Entregar-se como quem confia numa obra que é maior que nós mesmos. Por isso, os obstáculos, as deficiências que enfrentamos no dia a dia não podem nos parar, porque a obra é de Deus. Então, confiar em Deus, se Ele é por nós, e Ele é. O projeto, a obra é dele. O anúncio, a graça é dele. O perdão é dele. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Eu? Os meus pecados? Pecados dos outros? As intempéries da vida? Não. É Deus que realiza tudo em todos. Frei Guilherme, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco no programa, nos guiando nesta jornada bíblica. Ainda continuaremos o nosso caminho e juntos conhecendo ainda mais esta importante carta de São Paulo. Eu que agradeço mais uma vez. Deus abençoe a todos e os mantenha firmes no caminho.